Fala, galera! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, para que nós possamos dar continuidade a mais uma aula, tá? Do curso dessa minha turma aí, do curso de Agente de Inspeção da Qualidade, tá? Fico feliz em poder saber que vocês estão conseguindo assimilar os conhecimentos da melhor forma possível, tá? Ah, Fico grato também, tá, pelas felicitações aí, tá, e pelos elogios. Agradeço cada um de vocês mesmo, de coração. E então hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula, tá, pessoal? Queria chamar vocês aqui, a gente vai falar um pouco sobre quais os principais documentos, tá? Os principais documentos de um sistema de gestão, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar alguns tópicos aí relacionados ao Manual do Sistema de Gestão da Qualidade. Nós vamos falar um pouco sobre a política da qualidade, objetivos, metas de um sistema de gestão da qualidade, tá ok? Procedimentos, instruções de trabalho, formulários e registros, tá? Que o pessoal confunde um pouco sobre esses dois aí, tá? Esses dois documentos aí. Informações do processo de documentos complementares, documentos externos, tais como documentos regulamentares, normas técnicas, literaturas técnicas, documentos do cliente, etc. Vou falar um pouquinho mais, tá? Tudo isso aí envolvendo o sistema de gestão da qualidade, tudo bem? Então, queria convidar vocês aí, né? Primeiro, falar que um deles é sobre a política da qualidade. Política da qualidade, né? Vamos ao conceito aí. Nada mais é do que uma diretriz, tá? Criada pelas organizações com o objetivo de assegurar um padrão de qualidade aos produtos e serviços oferecidos pela empresa, tá ok? Ela é utilizada como um parâmetro na melhoria contínua dos processos e para a tomada de decisões que impactam diretamente os clientes. Então, nas auditorias, a política de qualidade, ela é um item muito certo, né? De se auditar. Inclusive, alguns colaboradores, né, que vão desde a diretoria até a nível operacional mesmo ali, os colaboradores, muitas das vezes eles são pegados assim de surpresa, né, para falar um pouco sobre, pelo auditor, assim, para falar um pouco sobre a política da qualidade, tá? E aí, o que que acontece, né? Um item também de auditoria, muitas das vezes o auditor, ele aborda, né? Não pode ser no meio do trabalho lá mesmo, né? Ele tem autorização para isso, ele aborda qualquer colaborador e fala um pouco sobre, pergunta o que ele sabe sobre a política de qualidade da organização. E muitas das vezes, tá? Daí é que dá-se a importância, tá? Dos treinamentos dentro das organizações ali, tá? O que o Deming também ele defendia muito, né? Deming, Stewart, sobre o treinamento, né, dentro das organizações, tá? Para qualificar o colaborador para que ele possa ter conhecimento daquilo que ele está fazendo. É muito importante que ele conheça também a política da qualidade, tá? Para que ele possa incorporar o espírito mesmo ali da empresa e saber o que ela quer com relação à qualidade, tá ok? Ainda na política da qualidade, né, nós temos aí objetivos, metas, programas, tá? Nas organizações é essencial que isso exista, tá? Para demonstrar o planejamento e o compromisso da organização. Eles devem ser coerentes com a política e a capacidade de gerar indicadores de monitoramento. É importante que nesse documento estejam indicados a visão estratégica da empresa também, tá? A gente fala aí de uma forma geral sobre os documentos que compõem, que existem dentro da organização, tá bom? Dentro dessa organização também tem que ter o Manual da Qualidade. Ele descreve um sistema de gestão da qualidade servindo como referência para a implementação e manutenção do mesmo, tá ok? Vamos também falar um pouco sobre procedimentos, tá? A descrição de um modo específico de realizar uma atividade ou um processo, tá? Procedimentos são essenciais, tá? Geralmente eles estão dispostos, né, de acordo com a legislação, tá? É como se você fosse fazer uma receita de um bolo, tá bom? Você sabe que quando você vai fazer um bolo, é necessário o que para se fazer um bolo? Vamos lá, pessoal. Sei que vocês aprenderam lá a fazer o bolo da vovó, da mamãe, né? Do vovô, enfim. Quando você vai fazer um bolo,
é necessário que tenha alguns ingredientes, tá? E aí você segue procedimentos, não é verdade? Primeiro, você vai lá, coloca numa bacia lá a quantidade certa de trigo, depois você vai colocar a quantidade certa de ovo, de leite, tá? De açúcar, enfim, até você gerar aquela massa, tá? E depois o que vai acontecer? Você vai ter que mexer aquela massa, ou com a batedeira, uns preferem mexer com a colher de pau, outros preferem mexer com a, com a batedeira, na verdade. Mas tem que seguir os procedimentos, tá? Tem que mexer. E aí, depois de um tempo, aí o que você faz? Coloca fermento, enfim, tá? Não sei se eu esqueci algum item aqui, que eu não sei fazer bolo direito, né? Nem sei fazer bolo, mas estou só dando um exemplo aqui. Então, você seguindo esses procedimentos, você consegue, tá? Realizar uma atividade ou um processo, mas isso tem que estar escrito em algum lugar. Aonde? No padrão de processo, tá, pessoal? Tem que existir isso lá, tá bom? Então, o que eu aconselho também, né, é que toda vez que o colaborador, ele for assinar um padrão de processo, tá, ele olhar mesmo com calma, né? Olhar com calma o padrão que ele vai estar assinando, porque a partir do momento que ele assina aquilo dali, ele está se comprometendo de que ele vai realizar as atividades de acordo com o padrão. E se lá no padrão tiver faltando alguma coisa, tá, é responsabilidade do grupo técnico, certo? Mas de todos que envolvem a empresa também, porque mesmo o grupo técnico errando, faltou lá no padrão ele colocar uma atividade que o colaborador sabe que faz, mas lá no processo, no padrão de processo, está dizendo que não fazia. Então, o que acontece? O colaborador também errou, porque ele assinou um padrão de processo que não estava a atividade que ele executava. Então, dá a troca, né, o fluxo de informação entre as partes, né, dos setores, para que se não tenha conflitos, tá? Outra situação é a instrução de trabalho, tá? Detalhamento de atividades específicas necessárias ao atendimento dos requisitos do produto ou do processo. Essas instruções de trabalho geralmente se tem no manual da qualidade ou se tem também nas agendas, tá? As agendas que são distribuídas para os colaboradores no decorrer do ano. E nessas agendas aí fala um pouco sobre a política da qualidade, política ambiental, instruções de trabalho, manual da qualidade, enfim, calendários, tá? Calendários próprios das corporações também, tá? Eles têm essas instruções, tá? Tudo detalhado, tá bom? Outra situação são os formulários, documentos destinados a apoiar as atividades descritas nos procedimentos e instruções de trabalho. Eles são utilizados para preencher informações durante a realização do processo, para registrar e evidenciar os fatos ocorridos durante a atividade também, tá? São esses formulários aí muito utilizados, tá? Então, quando você vai realizar um processo, tá? É necessário, às vezes, você utilizar desses formulários, tá? Porque o intuito dele é apoiar as atividades descritas ali, tá? Nos procedimentos, tá bom? Falar um pouco agora sobre registros, tá? O que viriam a ser esses registros aí? Os registros, eles evidenciam o resultado das atividades, tá, desenvolvidas, registrando os fatos no momento em que eles ocorrem. Pessoal, tem que ter muita atenção, tá, quando vai se falar de registros e de formulários, até porque um é um pouco diferente do outro, tá? É um pouco diferente do outro. Vamos lá. Qual é a diferença entre formulário e registro? Tá bom? Eles têm uma diferença. Vamos lá. Como eu falei para vocês, os documentos, os formulários, nada mais são do que documentos destinados a apoiar as atividades descritas nos procedimentos de instrução de trabalho. Eles são utilizados para preencher as informações durante a realização do processo, tá ok? Para registrar e evidenciar os fatos ocorridos durante uma determinada atividade. Se aconteceu de vir alguma peça faltando algum acessório, se algum equipamento que está sendo montado ali naquele momento era para vir com uma determinada etiqueta, não veio, tá? É colocado no formulário. Agora, temos aqui um exemplo, tá? O formulário é mais ou menos assim. O formulário é um documento padronizado, estruturado com campos apropriados, destinados a receber, preservar ou transmitir uma determinada informação. Olha aí, ó. Aqui está dizendo aqui, esse aqui é um formulário de quê? De atendimento, tá? Uma clínica, tá? Aí descreve o quê? É como se fosse um fichamento, né? É um formulário, olha aí. Aí está dizendo o nome do paciente, a data de nascimento, o nome da mãe, endereço,
a cidade, a procedência, coordenador, tá? O médico, fala sobre um pouco sobre diagnósticos, medicações e os exames solicitados. Fala o CRM do médico, tá? A temperatura do paciente, peso, altura, enfim, tá? Isso aqui é um tipo de formulário. Aí tem a assinatura do paciente, tá ok? Agora vamos falar sobre registros. Os registros, eles evidenciam, olha aí, tá dizendo lá, ó, evidências, tá? Do resultado das atividades desenvolvidas. Como assim, professor? Registrando os fatos no momento em que eles ocorrem, tá? Uma coisa muito utilizada como registro também, olha aí, por exemplo, aí, ó, é a evidência, tá? Tá registrado ali, ó, pelo paciente, olha lá, ó, de que algo foi executado ou formalizado, tá? Ele nunca apresenta parâmetros a seguir, como um desenho. Um outro documento muito assim importante na hora de se utilizar também como registro são as atas, tá? O uso da ata é muito importante, às vezes não, na maioria das vezes, para registrar ali formalmente mesmo, tá? É um documento oficial dentro de uma organização e a ata ela é utilizada para registrar ali se houve alguma alteração, alguma não conformidade, por exemplo, alguma máquina, algum equipamento, tá? Quebrou e aí precisou parar a produção para fazer uma determinada intervenção ali naquele processo. Aquilo ali gerou um tempo perdido, tá? Que poderia ter sido produzido o produto. Porém, o que acontece? Envolveu alguns outros setores, por exemplo, qualidade, produção, manutenção, tá? Envolveu também o pessoal da supervisão. E aí, o que acontece? Teve que parar, chefes, encarregados, teve que parar o processo. Se parou o processo, tá? O que acontece? Tempo perdido, dinheiro que deixa de ser gerado dentro da organização. Então, o que acontece? Tem que ter uma justificativa. É ideal que o colaborador ali, já mais para o lado administrativo e para o lado da produção também, os líderes ali, eles conversem entre si também, né? Vejam o tempo que foi gasto para ser realizada aquela manutenção, tá? Aquele tempo que ficou ocioso ali, e aí aquilo seja registrado em ata, tá? Foi meia hora, 1 hora, 2 horas, parou o dia todo, aquilo tem que ser registrado em ata, porque quando chegar no final do mês, ou então em dia de reunião, de ciclo PDCA, tá? Mais conhecido como CAPDU em algumas empresas, aquela parada ali, ela seja justificada, tá? Então, é muito necessário que esses documentos, esses registros, eles sejam feitos, tá? Pelos colaboradores de um modo geral, tá bom? Aí, falar um pouco aqui sobre documentos complementares, tá? Normas internas que estabelecem os processos e os controles no nível de especificidade que se faça necessário, tá? Definem também o que e quando, ok? Documentos externos, documentos que não são originados ou de responsabilidade da organização, mas que precisam ser utilizados para garantir a qualidade e a conformidade de seus produtos, tá? São documentos que são mais assim da parte da legislação, tá? Se a empresa ela utiliza de produtos perigosos, nocivos à saúde, tá? Tem que ter registros, tá? Determinada empresa de química, tá? Ou da metalurgia, do ramo da metalurgia, utiliza de alguns ácidos, né? Na fabricação de seus produtos, para fazer testes, alguma coisa assim, tá? É necessário que esses documentos eles estejam lá à vista, tá? Para que os colaboradores possam tomar ciência e até mesmo no caso de uma determinada auditoria, tá bom? Hierarquia da gestão de documentos. Olha aí, primeiro são os formulários e os registros que eu expliquei para vocês, tá? Depois, as instruções de trabalho, tá? Ali no meio da pirâmide, que são os documentos complementares, anexos, tá bom? Procedimentos de sistema de gestão da qualidade também, tá? Que ficam ali quase no topo. E o manual da qualidade. Ou seja, todos os outros 3 ali, tanto dos formulários e registros, das instruções de trabalho, os procedimentos do sistema de GQ, ali, eles são regidos pelo manual da qualidade, tá ok? Que toda empresa ela deve ter. Razões para documentar. O cumprimento de especificações, isso aqui é explicar um pouco sobre o motivo, né? Por que tem que documentar
Isso aí, professor. Vamos lá. Cumprimento de especificações de um produto ou serviço, assegurar uma qualidade constante também naquele processo, facilitar a capacitação do pessoal, rastrear ou construir um processo. Por exemplo, aconteceu um problema e aquilo gerou um bloqueio. Todas as peças, todos os produtos que estão ali naquela fábrica, eles precisam ser revistos, ou seja, precisam ser revisados, tá? Precisam ser checados. E agora a gente vai ter que rastrear. Como é que você vai fazer uma rastreabilidade de uma produção, por exemplo, de 5 dias de produção atrás, se você não tem registro de quanto foi produzido? Você não tem isso daí no sistema e não tem isso daí também em papéis, escrito. E aí? Não está em ata, não está em nada. A quantidade produzida, a quantidade que foi fabricada. E aí, como é que você vai fazer uma rastreabilidade se você não sabe o total de peças que foram produzidas? Não é verdade? Então, se você vai fazer a reconstrução de um processo, né? Como é que você vai detectar? Ah, eu quero rastrear, mas aí o meu produto, cadê? Não tem código. Ah, foi qual lote? Qual dia? Tá? Qual mês? Qual ano? Você tem que ter esses dados para você poder fazer uma rastreabilidade, tá ok? Requisito de sistema de gestão, capacitação de pessoal, né? Tem que ser feita a emissão de certificados, e a empresa ela tem que ter também esse registro, né? Computado ou então arquivado, para que, caso aconteça, né, de ser pedida a documentação para ver se o colaborador foi dar treinamento para ele, tá? Para ele atender a legislação também, tá bom? Serviços de saúde já agora. Rastreabilidade de processos e serviços, evitar prejuízos a doadores e pacientes, tá? Esse aqui é outro exemplo, tá bom, pessoal? É importante também, o controle de documentos é fundamental para manter a integridade do seu sistema de gestão. Essa atividade ela deve ser repassada a alguém que tenha grande capacidade de organização e concentração, tá ok? Então, assim, o que eu vejo é que para que o sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ele possa rodar de maneira eficaz, é necessário o quê? É necessário que se tenha o controle dessa documentação, tá? Então, a documentação ela é algo que ela é primordial, tá? Para que se tenha êxito e que para que a gente consiga alcançar aquilo que o cliente deseja, que é a satisfação, né? Que a gente possa superar as expectativas do cliente. Como que eu posso implementar essa gestão de documentos, professor? Com a padronização. Nós já vimos, né, na aula anterior sobre isso, tá? Qualquer coisa, só voltar na aula anterior que a gente vai saber como é que a gente faz, tá bom? Padronização, conceito, né? Então, aqui, para eliminar todas as dúvidas, tá bom? Coloquei aqui. A padronização ela é sistemática. É que empresas elas podem utilizar para organizar suas atividades, promovendo, por consequência, a otimização dos seus processos. Em síntese, a padronização ela consiste na elaboração de procedimentos operacionais, documentos escritos que descrevem como determinada atividade ou tarefa ela deve ser executada. Mais alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa, só me perguntar. Vamos lá. O sistema de padronização é um dos pilares mais importantes para as empresas que desejam implementar sistema de gestão baseados na qualidade ou em caso de requisitos legais, como nos serviços de saúde, pois através de sua implementação a organização assegura que os processos e atividades serão executados segundo regras definidas, tá? Padronizadas, tá bom? Já expliquei também para vocês sobre isso. Minimizando a ocorrência de falhas operacionais, né? Uma vez que você está no automático, você já sabe os processos, né? O nosso cérebro ele mapeou aquele processo e ele já sabe como é que faz. E como você vai fazer várias vezes aquele mesmo processo, né? A chance de você errar vai ser menor. Por isso que é importante a padronização. Além disso, a padronização tem um benefício de reter na empresa o conhecimento gerado com a prática e experiência de seus colaboradores. Ou seja, mesmo depois o colaborador tendo que sair de um lugar para o outro, por exemplo, aconteceu alguma coisa, ele teve que viajar, se desligou da empresa, mas o que aconteceu? Aquela atividade, aquela primeira ideia lá, ela foi padronizada. Então, qualquer outra pessoa que chegar depois dele para aprender, ela vai ter uma facilidade melhor para entrar no automático também. Tá certo? Regras ocultas aqui da padronização. Vamos lá. Se se move, treine.
Vamos lá. Tenha isso em mente, tá, pessoal? Se não se move, calibre. Se se documenta, façam. Tem que fazer. Se está documentado, tem que seguir a documentação. Se se faz, documente, tá bom? Tudo aquilo que não se documentou jamais foi feito. Para todos os efeitos, isso aí é verdade, pessoal. Se você pode ter feito o melhor trabalho lá, ou como gestor, ou como agente de inspeção da qualidade, ou como colaborador, você pode ter elaborado um trabalho mesmo top, tá? Que aquilo ali pode ter gerado ali uma redução de custo muito boa para a empresa, tá? Que ela gastava e agora porque ela vai gastar. Mas se você não documentou aquilo, o que que acontece? Palavras, elas se perdem ao vento, certo? Se você não documentou, para todos os efeitos, então não fez nada, né? Jamais foi feito. Então, tenham isso em mente, tá, pessoal? Vamos ler de novo essas regras aqui para padronização, tá bom? Ou documentação. Vamos lá. Se se move, treine. Se não se move, calibre. Se se documenta, faça. Se se faz, documente. Tá ok? Fica a dica aí, tá bom? Então, temos umas perguntinhas aqui, né? Para que serve a padronização? Para uma organização melhorar a execução de suas operações, minimizando erros de processo decorrente de ações sem planejamento, tá? Para isso que ela serve. Por que padronizar? Para que a empresa possa reduzir os custos com retrabalho. Esse é o foco, pessoal. A empresa, ela sempre vai querer lucrar, né? Então, se tem um retrabalho, eu tenho um custo com mão de obra, tá? Perca de tempo. E isso elas não querem. Por isso se dá a ideia de padronização. Padronização gera burocracia? Significa lentidão e atraso decorrente de sistemas pouco inteligentes. A padronização das atividades de uma organização, ela serve para otimizar a execução das atividades desde estabelecida de maneira objetiva, ou seja, prática, tá bom? Quando não existe padronização, as tarefas elas ficam realmente lentas, tá? A mesma atividade ela precisa ser discutida várias vezes, porque não há um padrão de como fazê-la, tá? Então, o colaborador está fazendo a atividade dele, teve dúvida, não precisa perguntar de ninguém. Olhou o padrão que está do lado, geralmente fica atrás dele, do lado dele, tá? Olha o padrão, vê como é que é, faz a atividade, não tem mistério. E por onde começar? Tá? Os passos para a implementação de um sistema de padronização, eles consistem em identificar quais processos fazem parte da sua empresa. Aí, 2, mapear os processos. Ou seja, identificar todas as atividades que fazem parte de cada processo. Isso é muito importante, tá, pessoal? 3, identificar as atividades críticas de cada processo, geralmente ali onde gera atraso, desperdício, tá? Retrabalho, tudo isso aí tem que ser identificado. Elaborar procedimentos operacionais, documentos conhecidos também como POP ou PO, tá? Descrevendo como a atividade crítica deve ser executada. Isso aí é muito importante também. Treinar os colaboradores envolvidos, acompanhar periodicamente a execução das atividades. Em síntese, a padronização dos processos ela facilita o controle da operação da empresa, promove a qualificação e o desenvolvimento da equipe, gerando aos clientes percepção de credibilidade e atendimento à satisfação às suas expectativas, como eu falei para vocês, tá? Isso é fato, isso é qualidade, tá ok? Não só satisfação das suas expectativas, mas o cliente ele vai ficar mais feliz ainda quando as expectativas dele são superadas, ou seja, eu esperava isso, tá? Mas me apareceu isso, né? Chegou o olho do cliente e brilha. Então, esse daí é o foco, tá, gente? Falar de qualidade é falar disso daí, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, ela fica por aqui. Daqui a pouco eu estou colocando uma atividade lá para vocês, eu vou botar uns jogos lá, eletrônicos para vocês, tá? Quero que vocês façam essas atividades lá e que vocês também recapitulem alguns outros conteúdos atrás, tá? Que nós já fizemos, tá? A gente vai se falando por lá, qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouco, né, sobre essa questão da padronização, tá? Como começar, o que fazer, tá? Para padronizar, tá? Isso daí é muito importante dentro das organizações, tá? E a nossa aula de hoje, ela fica por aqui, tá?
Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tá ok?